Tia. Ô, João, fica calmo, pelo amor de Deus. Olha só, não me saia daí de dentro. Se a polícia chamar alguém, vocês atendem de boa. João, fala comigo, João. João Pedro estava com medo. Mandou os áudios para a tia momentos antes de morrer. Aqui foi exatamente a casa, né? Onde aconteceu tudo, onde João Pedro estava, onde eles estavam aqui, as crianças estavam brincando, né? Se divertindo. A casa fica no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. A Polícia Federal informou que naquele dia fazia uma operação com o apoio das polícias civil e militar. O objetivo era cumprir 2 mandados de busca e apreensão contra líderes do tráfico na região, integrantes de uma facção criminosa. Nas paredes, mais de 70 tiros. Denise e Nadilton, tios de João Pedro, moram na casa, mas estavam no trabalho. Quando você entrou em casa, qual era o cenário? O que você viu? Tudo destruído. Destruição, a janela toda furada. Tiro na televisão da sala, tiro nas paredes da sala. Tudo começou por volta das 2h30 da tarde. 6 adolescentes, entre eles João Pedro, brincavam na área externa. Quando eles escutaram o barulho do helicóptero, né? Eles ficaram preocupados porque estava sobrevoando aqui. O que eles fizeram? Eles correram para casa. Quando o barulho de tiros começou, Neilton, pai de João Pedro, e a tia Denise estavam trabalhando muito perto da casa. O helicóptero está rodando, mas tem policiais aqui, vai me proteger. Correto? Foi o João que ligou pro pai, mas quem atendeu, quem estava com o telefone era eu. Aí ele falou, tia, tá tendo muito tiro aqui, tia. Aí eu falei, filho, entra. João então mandou esse áudio. Daqui, pelo amor de Deus! Quase ao mesmo tempo, a mãe Rafaela, que estava numa casa próxima, também tenta contato com o filho. João Pedro? Ele responde por mensagem de texto. Fala. Mas seu tio tá aí com você, só tá você e Natan. Esse tiroteio aí, não é? Já tô nervosa já. Ele responde escrevendo novamente. Meu tio tá vindo. O pai tá lá no quiosque, esse tiroteio aí mesmo, perto onde vocês estão. E ele responde, tô dentro de casa. E pede pra mãe ficar calma. Foi a última vez que mãe e filho se falaram. Ligava para João Pedro e nada, ninguém atendia. Aí eu fiquei nervosa, fiquei chorando porque eu não tinha notícia de ninguém. Os sobreviventes contaram para a família que os policiais arrombaram o portão e entraram no quintal, atirando e jogando granadas. Foi aqui que o João Pedro foi baleado. Aí quando chegamos na casa, do lado de fora, os 5 adolescentes sentados no chão, mais ou menos de 10 a 15 policiais da Core cercando eles assim com tudo de fuzil, e meu sobrinho chorando, olhou para mim, João. Eu falei, o que aconteceu com o João? João foi baleado. Aí eu comecei a ficar desesperado ali, eu comecei a passar mal, perguntando ao policial o que aconteceu, eles nada de falarem. Só disseram que o menino tinha sido resgatado de helicóptero. A resposta dele foi essa, socorremos ele, estava com vida. Levaram para onde? Aí já não me deram mais resposta, não falaram mais nada, falaram que o radinho não estava dando comunicação. E começou a peregrinação da família. Fomos uns 8 a 9 hospitais. O pai foi também na divisão de homicídios que atende a região. Lá foi informado de que um corpo seria encaminhado para o Instituto Médico Legal, mas não informaram se o corpo era de João Pedro. Só às 10 da noite, o tio de João Pedro recebeu uma ligação da Secretaria de Vitimados do Estado, informando que João Pedro estava morto e que o corpo do menino estava no IML, mas não sabiam dizer qual. Só fui achar meu filho na terça-feira, 8h30 da manhã, porque o meu irmão foi para o IML de Tribobó e encontrou meu filho lá com um tiro de fuzil na barriga. Foram 17 horas até o pai encontrar o corpo do filho. Segundo a polícia, João Pedro foi socorrido de helicóptero. A aeronave estava num campo de futebol perto da casa onde ele foi baleado.
saiu de São Gonçalo em direção ao L-ponto da Lagoa Rodrigo de Freitas, do outro lado da Baía de Guanabara, a 40 quilômetros de distância. Aqui no L-ponto da Lagoa, um médico bombeiro já esperava para fazer o primeiro atendimento, que aconteceu às 3h15 da tarde. Foi esse profissional que atestou a morte do menino. Daqui, o corpo foi levado de volta para São Gonçalo, para o Instituto Médico Legal de lá. A polícia informou também que João Pedro estava sem a carteira de identidade e que, por isso, demorou para ser identificado. Quem investiga a ação da Polícia Civil na operação e a morte de João Pedro é a própria Polícia Civil. O delegado diz que os policiais revidaram tiros disparados por bandidos que teriam usado a casa onde os jovens estavam para fugir. Ele teria sido baleado no interior da comunidade após um confronto entre policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais e marginais no interior de uma residência. De acordo com o relato dos policiais, houve um confronto, mas essa dinâmica vai ser confirmada ou não com o laudo pericial. Por nota, a Polícia Federal informou que foi instaurada sindicância na Corregedoria da Polícia Federal para apurar a atuação dos policiais federais que participaram da operação. A Polícia Civil disse que um inquérito foi instaurado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí para apurar a morte do jovem João Pedro Matos Pinto e que a Corregedoria instaurou uma sindicância e 3 agentes foram afastados do serviço operacional. Os policiais arrombaram já chegando atirando. E não mataram bandido nenhum ali, que não tinha bandido ali. Mataram um inocente de 14 anos. Mas, mesmo que bandidos tenham passado pelo local em fuga, a polícia pode dar 70 tiros em direção a uma casa sem saber exatamente quem está dentro dela? Muito dificilmente você vai conseguir comprovar que você precisou de dar esse número de tiros de um fuzil com calibre com alto poder destrutivo. A gente não consegue entender por que esses meninos não foram avisados. Olha, a casa está cercada, saiam com as mãos para o alto. Eles não tiveram essa chance. Essa casa foi fuzilada. Essa operação ela poderia ter sido uma chacina. A Defensoria Pública, que representa a família, quer que o Ministério Público passe a investigar o caso. A Polícia Civil não terá a mesma condição de imparcialidade para conduzir a apuração do homicídio do João Pedro que o Ministério Público tem, para que sejam ouvidas todas as versões dessa história. 498 pessoas foram assassinadas em São Gonçalo no ano passado. Desse total, 220 foram mortas por policiais. De janeiro a março desse ano, 76 pessoas foram mortas por policiais no município. A polícia investiga a quadrilha que atua no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e diz que busca o traficante Ricardo Severo, conhecido como Faustão, que estaria escondido numa casa bem perto da casa onde os jovens estavam na segunda-feira. Já se sabe que a bala que atingiu João Pedro era de um fuzil 556. E essa munição seria compatível com algumas das armas usadas pelos policiais naquele dia? Essa munição é compatível com algumas das armas que foram apreendidas, mas nós não podemos precisar se essas armas foram as armas responsáveis por esse disparo fatal, porque a gente tinha notícia também de que os marginais usavam armas longas. Teria sido, então, até que se sabe, um erro da polícia? Eu não posso dizer que houve um erro da polícia, eu acredito que tenha sido uma tragédia, porque não se sabe ainda de onde partiu esse tiro. O que mexe com o nosso coração é que eles não assumem que erraram. E a gente tão preocupado com a pandemia, e a gente não imaginava que de uma hora para outra, iam tirar a vida do meu filho.